Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e curta o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o volume de um prisma de base retangular e a gente vai trabalhar com uma atividade prática. Então aqui, só para a gente poder relembrar inicialmente que o volume de um prisma de base retangular é igual a base vezes a largura vezes a altura, ou a área da base vezes a altura, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente só retoma aqui e a gente vai para uma atividade prática no dia de hoje. Para o nosso experimento de hoje, a gente vai trabalhar com o volume de uma caixinha em MDF, que a gente vai estar utilizando, e a gente vai fazer relação de grandezas, a unidade de volume em centímetros cúbicos da caixinha com mililitros, que nós vamos estar utilizando aqui nesse copinho. Então, para o nosso experimento de hoje, você vai precisar de um copo medidor de água, uma caneca com água que a gente vai estar utilizando para a gente poder estar efetuando o nosso cálculo, uma régua, aqui eu estou utilizando uma reguinha de 20 centímetros, e o nossa caixinha aqui, o nosso prisma de base retangular que a gente vai estar utilizando para estar efetuando o nosso trabalho prático. Essa é uma atividade que pode ser trabalhada com os estudantes em grupos de 3 a 4 alunos, de modo que eles possam estar realizando a questão do relatório, os cálculos que serão desenvolvidos nessa atividade. Você pode estar utilizando outras caixinhas com tamanhos diferentes para que você tenha dentro dos grupos as comparações que eles vão estar utilizando. Então dá para fazer bastante atividade diferente utilizando esse mesmo conceito prático que a gente está utilizando aqui nesse momento. Então o primeiro passo que você vai trabalhar com os estudantes e pedir para eles, e aí você, por isso que a questão do relatório vai identificar exatamente como eles realizaram o processo. Porque na medição ele pode medir de forma interna. Então aqui medindo de forma interna eu tenho aproximadamente 10 centímetros, 5 ou 10 centímetros e meio. Ou ele pode medir de forma externa e eu tenho aproximadamente 11 centímetros. Se eu virar a caixinha aqui e fazer a outra medição, internamente eu tenho 10 centímetros e meio e externamente eu tenho 11 centímetros aproximadamente. Então eu estou fazendo o cálculo aqui com valores aproximados. Na hora que o estudante for medir a parte da altura da caixinha, pode ter estudante que pode medir internamente, e aí, ou seja, se ele medir internamente, ele tem aproximadamente 9 centímetros, e se ele medir externamente, ele vai ter aqui, ó, 10 centímetros. Só que uma das coisas que alguns estudantes, na hora de efetuar os cálculos, dependendo da caixinha que você está utilizando, a que eu estou utilizando aqui, ó, ela tem um vãozinho. Então esse vão que ela tem aqui, ó, esse degrau, ele tem aproximadamente, ó, o mesmo valor do zero ali, a partezinha antes que inicia o zero da régua. Então a primeira marcação aqui, ó, fazendo o descarte, então descartando essa partezinha, eu tenho aqui que a parte da altura da caixa tem aproximadamente 9 centímetros e meio. Então aqui a minha caixinha, ela tem aproximadamente 10 centímetros e meio por 10 centímetros e meio e uma altura de 9 centímetros e meio. Então isso é uma das coisas que o estudante pode, junto com os demais estudantes ali do grupo, realizar. E na hora de demarcar no relatório, ele vai ter que colocar exatamente por onde ele foi feito as medições. Se foi internamente, externamente, isso ele tem que deixar claro para que na hora de fazer você, professor, fazer a mediação, você consiga dar um feedback para ele do porquê que às vezes na hora que ele fez a relação da substituição ali do centímetros cúbico para litro, ou comparando ali o decímetro cúbico para centímetros cúbicos, dá uma diferença, porque a gente está utilizando uma aproximação. E muitas vezes, quando você vai utilizar essa parte da atividade prática, é no relatório que o estudante vai entender exatamente o que foi que aconteceu e por que acabou gerando aquela diferença no cálculo. E aí aqui nós fizemos as contas, então a gente já tem ali o cálculo realizado, e a gente tem para essa nossa atividade aqui que vai caber aproximadamente aqui dentro, certo? O valor aproximado de 1 litro e 50 ml de água. Então, utilizando aqui, ó, como eu falei, é um valor aproximado. No cálculo
realizado, deu aproximadamente 1,47 ml. Então eu tenho aqui especificamente que na hora que eu estou realizando, vou aqui utilizar aqui, ó, meio litro de água. Meio litro de água. E aí, ou seja, colocando aqui dentro esse meio litro de água. Então, nesse primeiro momento, a gente pode até falar para o estudante que ele pode tranquilamente, porque a caixinha ainda está vazia. Porém, no segundo momento, quando eu for colocar ali os próximos 500 ml de água, o que vai acontecer? Como já tem uma parte da caixinha que já está com água, eu já tenho que começar um pouquinho mais devagar. Exatamente porque para que não transborde isso e não caia, não derrame essa água. Então, ou seja, eu venho aqui, eu vou fazer esse meu descarte. Coloquei aqui, agora eu vou completar com os 50 ml que estão faltando. E aí eu colocando aqui os meus 50 ml que estão faltando. Então eu tenho aqui os meus 50 ml. Eu vou colocar aqui e completar a minha caixinha. Com muito cuidado para que ela não derrame. Então aí eu vou completar aqui a minha caixinha. E aí eu tenho o nosso experimento realizado. Finalizando aqui o nosso experimento. Então, ou seja, eu tenho aqui 1 litro e 50 ml de água. Você pode trabalhar com o estudante em grupos de modo que eles consigam correlacionar a questão das grandezas, a conversão de centímetros cúbicos, decímetro cúbico para a grandeza de capacidade, que é o mililitro, o litro. Trabalhar com os estudantes a questão de unidades usuais e não usuais. Então, ou seja, centímetros cúbicos, decímetro cúbico, que é não usual. Então, o estudante ali, ele faz uma correlação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, e fazendo a correlação que 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, e no nosso cálculo aqui deu 1047 aproximadamente, então você tem ali que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, no caso aqui de líquido, que a gente está utilizando aqui água, então 1 litro de água. Então 1 decímetro cúbico igual a 1000 centímetros cúbicos, que é aproximadamente ali no nosso cálculo que a gente fez aqui, no nosso experimento, de 1 litro e 50 ml. Então, ou seja, para esse nosso experimento, é uma atividade interessante que dá para estar trabalhando com os estudantes. Então é mais uma forma, mais uma atividade prática que dá para ser abordada e construída com eles. E aí você pode diversificar, utilizar outros materiais, outras caixinhas que pode também estar funcionando ali com os seus estudantes. Muito obrigado a todos. A gente vai encerrando por aqui a nossa atividade prática de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar acompanhando o nosso material. Não esqueça de se inscrever no canal Matemática com o Professor Márcio. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!